Dando continuidade, então, à nossa aula sobre competência de justiça, nós chegamos, então, às justiças comuns, né? E chama atenção para o fato de que um equívoco muito comum é achar que a justiça federal ela é uma justiça especial ou especializada. Não é. Ela é uma justiça comum. Tá? As justiças comuns, portanto, são a Justiça Federal e a Justiça Estadual. O que ocorre é que os casos de competência da Justiça Federal são definidos de forma taxativa no artigo 109 da Constituição. Então, vejamos aqui quais são esses casos de competência da Justiça Federal. Lá no artigo 109, no inciso 4, está definido o primeiro caso de competência criminal da Justiça Federal. São os casos de crimes políticos, competência da Federal, e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e, obviamente, ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, aqui nós verificamos que as infrações penais que são praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União e no âmbito da administração indireta, né? Porque a União é administração direta. Na administração indireta das autarquias e das empresas públicas, a competência é da Justiça Federal, desde que essas infrações penais não sejam contravenções, sejam crimes. Porque se for contravenção, a competência da Justiça Estadual não interessa. Percebam que não estão incluídas na administração indireta as fundações e, sobretudo, as sociedades de economia mista. E isso implica dizer que os crimes praticados em detrimento de sociedades de economia mista não são de competência da Justiça Federal. É o que ocorre, por exemplo, com o Banco do Brasil, ou seja, o fato da vítima ser o Banco do Brasil não afeta em absolutamente nada a competência, não faz com que a competência seja da Justiça Federal, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Diferente, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica é uma empresa pública e, portanto, os crimes praticados em detrimento de bens, serviços e interesses da Caixa Econômica Federal são de competência da Justiça Federal. É o que acontece, é o que acontece também, por exemplo, com os Correios. Correios é uma empresa pública, né? Então, crimes praticados em detrimento dos Correios são de competência da Justiça Federal. Mas não é o que acontece, por exemplo, com a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Crimes praticados em detrimento da Petrobras não são de competência da Justiça Federal. Tá? Portanto, a competência da Justiça Federal para julgar os crimes do caso da Operação Lava Jato não tem por fundamento o fato de que a vítima é a Petrobras. Tá? Não é este o motivo. Acontece que o inciso 4 ele não é o único que define os casos de competência da Justiça Federal para julgar crimes, porque se fosse, já vimos, os crimes praticados em detrimento de sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobras, não seriam de competência da Justiça Federal. Tá? Portanto, se a vítima for a Petrobras, a competência é da Justiça Estadual. Agora, nós temos no inciso 5 do artigo 109, nós também temos outros crimes que são de competência da Justiça Federal. São os crimes previstos em tratados ou convenções internacionais dos quais o Brasil faça parte e que teriam ou deveriam ter o seu resultado no Brasil ou tenham se iniciado a sua prática
no Brasil e tenham o seu resultado no estrangeiro ou tenham se iniciado no estrangeiro e tenham o resultado no Brasil. Que é o caso, por exemplo, do tráfico internacional de drogas, do tráfico de pessoas. São todos crimes que o Brasil se obrigou por tratado a coibir e eles se dão tanto uma parte fora do Brasil, outra dentro do Brasil. Tá? Também da competência da Justiça Federal os casos previstos no inciso 6. Tá? São os crimes, primeiro, os crimes contra a organização do trabalho, portanto, crimes contra a organização do trabalho, como eu já falei no bloco anterior, não são de competência da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho não tem competência em matéria criminal, e, portanto, é federal, mas também os crimes contra o sistema financeiro, como é o caso da evasão de divisas, como é o caso da gestão temerária, não é? Como é o caso da gestão fraudulenta das entidades financeiras e também os crimes contra a ordem econômico-financeira. Não é? E nesse particular é que se inseriu a competência da Justiça Federal para julgar os crimes da Operação Lava Jato, porque a priori o fato de serem contra a Petrobras não implicava em competência da Justiça Federal, como eu já falei anteriormente. Agora, por serem crimes contra o sistema financeiro, como é o caso da evasão de divisas, por serem crimes contra a ordem econômico-financeira, como é o caso para alguns, nem para todos, mas como é o caso para alguns, né? Alguns doutrinadores entendem que é o caso da lavagem de dinheiro, então a competência seria da Justiça Federal. O inciso 7 também prevê que é competência da Justiça Federal julgar os habeas corpus, e vejam que habeas corpus aqui, o habeas corpus a gente ainda não aprendeu, mas habeas corpus não é um recurso, ela é uma ação, embora não seja uma ação penal condenatória, mas é uma ação penal não condenatória, né? Então os habeas corpus impetrados em razão de constrangimentos contra a liberdade de vir que tenham sido praticados por autoridades federais, né? Inclusive os próprios membros do Judiciário Federal, né? Então a impetração de um habeas corpus cuja a violação do direito de vir tenha partido de uma autoridade federal é de competência para julgamento do habeas corpus da Justiça Federal. Os crimes, de acordo com o inciso 9, os crimes praticados a bordo de navios e aeronaves, desde que não sejam militares, porque aí vai da competência da Justiça Militar, né, também são de competência da Justiça Federal. E o crime de reingresso ou permanência irregular do estrangeiro que foi expulso do território nacional e reingressa, isso é crime, está previsto no artigo 338 do Código Penal, né? De acordo com o inciso 10 do artigo 109, é competência da Justiça Federal. Todos esses casos, portanto, que eu falei, né, do artigo 109, nos incisos 4, 5, 6, 7, 9 e 10, são casos de competência criminal da Justiça Federal. A Justiça Estadual tem a competência residual, ou seja, tudo que não é de competência da Justiça Eleitoral, tudo que não é de competência da Justiça Militar, tudo que não é de competência da Justiça Federal é da Justiça Estadual. A Justiça Estadual tem aquilo que a gente chama, portanto, de competência residual. Tudo que não é das outras será da estadual. E, portanto, a estadual tem uma competência muito mais alargada, né? Tem muito mais casos de competência da Justiça Estadual do que das outras, porque as outras são taxativas, né?